Marx, Nietzsche e Freud revolucionam o pensamento do século XIX, com a Revolução Proletária, com o niilismo e com o inconsciente. Eles marcam o fim do humanismo, herdado na Renascença, e da razão clássica. E eles acabam com a ideia do homem sendo dono e possuidor da natureza. Vamos pensar agora a influência desses três autores para a filosofia da arte. Começamos falando sobre Marx. Para Marx, todas as nossas representações repousam sobre uma base econômica, e isso acontece também com a arte e com a cultura. As representações, a arte e a cultura, não são produtos de um poder suprassensível, de uma faculdade transcendente ou muito menos de um poder divino. Elas são produtos de uma sociedade organizada e estruturada por intercâmbios econômicos. Assim, as atividades artísticas ou as concepções estéticas de um povo, de uma cultura, eles não são autônomos, mas são heterônomos. Elas dependem de parâmetros sobre os quais não possuem poder algum. A arte, segundo Marx, está incluída nas ideologias, que são representações forjadas por uma sociedade num determinado tempo. E o critério aqui é o estágio de desenvolvimento social e econômico que a sociedade atingiu. Mas eles admitem, nas suas palavras, que se o desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário e artístico repousa no desenvolvimento econômico, estes domínios reagem todos igualmente uns sobre os outros, assim como sobre a base econômica. A cada uma das sociedades correspondem formas artísticas particulares, de acordo com o seu desenvolvimento. Mas Marx admite que a arte é uma espécie de exceção dessa concordância global com as questões econômicas. Portanto, para ele existe um desenvolvimento desigual entre a produção artística e a produção econômica. Nas suas palavras, certas épocas de floração artística absolutamente não têm relação com a evolução geral da sociedade, nem, portanto, com o desenvolvimento de sua base material. A importância do pensamento de Marx sobre a arte é que de sua estética surgiram várias estéticas marxistas no século XX. Passamos agora ao segundo pensador deste vídeo, o filósofo Nietzsche. A sua estética e a sua filosofia são centrais para o pensamento do século XIX e as consequências desse pensamento são grandiosas também no século XX. Destaque aqui para a oposição entre o apolíneo e o dionisíaco, a vontade de poder, o super-homem, o niilismo, a morte de Deus e tantos outros aspectos importantes de sua filosofia. Segundo Nietzsche, durante séculos os gregos foram preservados da febre da Ásia por causa de Apolo, o deus luminoso, da razão, da ordem. Porém, chegou o momento em que eles cedem à atração dessas festas desenfreadas. E assim Apolo teve que compor com Dionísio uma nova música, não mais organizada, mas agora uma música selvagem. A alma helênica, trágica por excelência, resulta dessa aliança entre Apolo e Dionísio. Segundo Nietzsche, a tragédia é por essência pessimista, mas é ao mesmo tempo exaltação da vida e vontade de viver. Nietzsche, se voltando para os gregos, interpreta a figura de Sócrates. Sócrates, para ele, representa o homem moderno, o homem teórico, o dialético, o moralizante, o homem da virtude. Mas, sobretudo, Sócrates é otimista, pois ele crê no poder da ciência e no poder do progresso. O seu aparecimento na cena helênica coincide com o desaparecimento da tragédia. Portanto, quando Sócrates e a dialética surge, a tragédia é afastada. Com o fim da tragédia, há o fim da embriaguez dionisíaca. A tragédia ainda estava presente em Ésquilo, um pouco menos em Sófocles, e ela acaba desaparecendo com Eurípides, devido ao seu discurso racional e narrativo. Nas palavras de Nietzsche, Sócrates, o herói dialético, aparenta-se ao herói de Eurípides, que deve justificar suas ações à força de argumentos e contra-argumentos e que com isso corre frequentemente o risco de não obter nossa compaixão trágica, pois quem irá contestar que a dialética comporta um elemento otimista, que celebra seu triunfo em cada raciocínio e que somente pode respirar numa fria luz da consciência? Assim, com Sócrates e Platão, há um longo processo de decadência, da separação entre vida e arte. E qual seria o remédio para esta doença? Um Sócrates músico, segundo Nietzsche, e esse sonho o acompanhou durante toda a sua vida.
E logo após Sócrates e Platão, o que vem para continuar acabando com a arte, com a tragédia, é o cristianismo. E a crítica que Nietzsche faz ao cristianismo não é a Cristo, mas é a moralidade que é hostil à vida, segundo ele. Para Nietzsche, a música dionisíaca rompe com a flauta harmoniosa de Apolo. Dionísio é também o deus das forças ocultas, subterrâneas, que destrói o equilíbrio e a simetria. E a verdadeira arte é a arte ligada a Dionísio, segundo Nietzsche. Com Sócrates, com Platão, com o cristianismo, Dionísio é deixado de lado. E por isso que Nietzsche se volta aos gregos, a arte trágica, para tratar da verdadeira arte. Passamos agora ao terceiro pensador, a Freud. Freud tenta adivinhar a intenção do artista, e por meio da interpretação ele busca o conteúdo e o sentido da obra. Para Freud, é sempre benéfico ao indivíduo saber o que acontece ou o que aconteceu com ele. E esta convicção é base para a sua psicanálise e é base também para a sua filosofia da arte. As nossas impressões e o nosso prazer suscitado por uma obra de arte não desaparece após nós analisarmos ou interpretarmos ela. Um tal saber, para ele, está na origem de um maior gozo estético. As primeiras interpretações da arte que usam a descoberta do inconsciente são desenvolvidas na literatura. Portanto, Freud desenvolve as primeiras interpretações da arte por meio da descoberta do inconsciente. O inconsciente, segundo ele, exprime-se em imagens e, sobretudo, no sonho. Nasce assim a tentação de considerar a obra de arte como uma tradução figurada do inconsciente. Mas a única maneira da arte ser compreensível para todos é que ela se conforme às regras da imitação. E nessa estética da imitação mimética clássica, não há espaço para obras de artes abstratas, por exemplo. Segundo Freud, a arte é apenas uma simples retirada diante das duras necessidades da vida, não suficientemente profundas para nos fazer esquecer nossa miséria real. Numerosos são os artistas modernos e vanguardistas que aprenderam a lição de Freud sobre a arte. A arte é Eros. Ela luta contra as forças da morte, de Thanatos. Marx, Nietzsche e Freud tentaram entender as forças subterrâneas, inconscientes, que regem os homens e a sua história. Eles se deram conta de que o mundo não é mais transparente, e por isso eles buscaram encontrar o mecanismo escondido que explica a sua evolução, a sua transformação, o seu devir. Para Marx, o mecanismo é econômico. Para Nietzsche é religioso, moral e cultural, e para Freud é psicológico, e ele se encontra no inconsciente. Em todos os casos, trata-se realmente de fazer surgir na consciência aquilo que está recalcado. Até mais.